O dinamarquês especialista em física atômica, Niels Bohr, ele nasceu em 1885 e faleceu em 1962. No ano de 1913, ele estabeleceu um modelo atômico que é usado até os dias atuais. Bohr chegou a esse modelo de átomo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esse princípio ele ainda era desconhecido e graças a esse físico passaram a ser utilizados até hoje. Bohr ele deu continuidade a um trabalho que foi desenvolvido pelo Rutherford. Ele preencheu lacunas que existiam na teoria atômica proposta por Rutherford, e por esse motivo o átomo dele também pode ser chamado de modelo atômico de Rutherford-Bohr. O Rutherford ele dizia que o átomo ele tinha um núcleo pequeno com partículas positivas e ao redor dele giravam os elétrons com cargas negativas. Lembram dos opostos se atraem? Então, uma hora ou outra, os prótons iam atrair os elétrons, ou seja, os elétrons eles iam colidir com o núcleo. Essa era uma das falhas do modelo atômico de Rutherford, e Bohr conseguiu perceber como era que funcionava a eletrosfera do átomo. A partir disso, ele afirmou que o átomo, portanto, tinha realmente um núcleo com partículas de carga positiva e que o átomo tinha camadas de energia. Essas camadas ficavam ao redor do núcleo e por isso o elétron ele não colidia com o núcleo, porque era justamente essas camadas que segurava ele, porque cada uma delas tem energia definida que tem a capacidade de segurar o elétron em uma camada específica. Ele propôs que eram 7 camadas eletrônicas, que foram designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a quantidade de energia dos elétrons nelas localizadas. Sendo assim, a camada K, que é a que está mais próxima do núcleo, é a que tem a menor energia. Se o elétron ele está na camada K, por exemplo, que é a mais próxima do núcleo, o núcleo ele acaba puxando esse elétron, tentando arrancar ele da camada. Mas a camada de energia ela não deixa e o elétron ele acaba não se encontrando com o átomo, com o núcleo. Bohr observou também que os elétrons eles não ficam entre as camadas, ou ele fica numa camada ou ele fica na outra, mas eles podem saltar de uma camada para outra. Isso evidenciou o que sabemos hoje, que é como conhecemos as cores. Por exemplo, se um elétron está na camada N e quer passar para a camada O, que é a camada mais externa, ele pode fazer isso, só que para que isso aconteça, ele tem que absorver energia. Essa energia ela pode ser na forma de calor ou de luz. Quando ele passa para a camada mais próxima, que é a camada mais externa, que é no caso a O, ele vai estar muito energizado, porque ele absorveu energia. Então ele não vai querer ficar nela, ele vai querer voltar para onde ele estava, que era a camada N. Para ele voltar, para ele retornar para a camada original dele, ele vai ter que liberar a energia. Só que ele não consegue liberar da mesma forma que ele absorveu, então que ele recebeu. Então ele libera através de fótons. Os fótons são energia, são luz. São pequenas quantidades de energia que a gente tem e dependendo do comprimento da onda que esse fóton emite, a gente pode ter uma luz que gera para a gente uma cor. Então cada comprimento vai gerar uma cor diferente. Uma aplicação prática disso no nosso dia a dia é a utilização dos fogos de artifício. O que observamos ali nada mais é do que os elétrons mudando de camada e emitindo fótons. Nos fogos de artifício tem átomos de elemento específico, pois depende da cor desejada de cada empresa ou de cada cliente. Quando é aquecido, quando a gente aquece os fogos de artifício, os elétrons presentes ali, eles ganham energia e saltam para uma camada mais externa. Quando eles fazem isso, quando eles dão esse salto, eles ficam muito energizados e eles querem retornar para a camada anterior, que é a mesma coisa que aconteceu no exemplo que eu citei anteriormente. Então, para isso, eles liberam energia, ou seja, eles liberam fótons para retornar para sua camada anterior. E são justamente esses fótons liberados que emitem uma cor e é isso que a gente vê no céu. Então, cada tipo de elétron utilizado nos fogos de artifício vai liberar uma cor diferente, porque o comprimento de onda desse fóton que é liberado também é diferente, de átomo para átomo.
As camadas da eletrosfera, elas representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível de energia, respectivamente. Os elétrons, eles não se distribuem de qualquer forma nessas camadas. Há algumas regras a serem seguidas para essa distribuição ser feita. E o que é realmente uma distribuição eletrônica em camadas? Então, distribuição eletrônica é a distribuição em que leva em consideração apenas a quantidade de elétrons máxima em cada uma dessas camadas, segundo o modelo atômico de Bohr. As camadas que um átomo pode ter são as 7 que já foram apresentadas e a quantidade máxima de elétron em cada uma delas é essas que aparecem para vocês. Então, a K, ela suporta até 2 elétrons, a L até 8, a M 18, a N 32, a O também 32, a P 18 e a Q 8. Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente vai tomar como exemplo o átomo de berílio. Quando a gente estudou a tabela periódica, a gente aprendeu o quê? Que a tabela ela é dividida em 7 períodos e 18 grupos. Os 7 períodos, eles também correspondem, por exemplo, às 7 camadas que os átomos possuem. Então, os átomos, eles estão de acordo com o período que eles estão, também a quantidade de camadas que eles vão ter. Então, assim, os elementos que estão no primeiro período, eles têm uma camada, no segundo período eles têm 2 camadas, terceiro 3 e assim sucessivamente, até chegar ao sétimo período, que vão ter 7 camadas. O átomo de berílio, ele está localizado no segundo período, portanto, ele tem 2 camadas, que são a camada K e a camada L. Ele tem o número atômico 4, isso quer dizer que ele tem um total de 4 elétrons, que vão ser os que nós vamos distribuir nas camadas. Então, como ele tem 4 elétrons e 2 camadas, a primeira camada, a K, ela suporta apenas 2 elétrons, então nós jogamos 2 elétrons nessa camada. E o que restou, nós jogamos para a próxima camada, que é a camada L. Então, fica 2 elétrons na camada K, 2 elétrons na camada L. Assim também podemos fazer com todos os outros elementos, mas eu peguei o outro exemplo aqui, o sódio, que está na terceira camada, no terceiro período da tabela, então ele tem 3 camadas, que são a K, a L e a M. Ele tem o número atômico 11, portanto, ele tem 11 elétrons, que vão ser distribuídos da seguinte forma. A camada K, ela suporta até 2, então a gente coloca 2 elétrons na camada K. Dos 11 elétrons, a camada K vai receber apenas 2, porque é o limite dela, e vai sobrar 9. Desses 9 elétrons restantes, a camada L ela receberá apenas 8, pois esse é o limite dela. E o que sobrou, o que restou, que foi apenas 1, ele vai ser jogado na camada M. E assim fica a distribuição eletrônica do sódio. K fica com 2, a camada L 8 e a camada M apenas 1 elétron.